Nada. O desejo pode se transformar em amor? De Yatna Gabriela Montilha. Tradução, UBK Publishing House. Narração, Cal Swallen. Livro original publicado pela editora UBK Publishing House. Prefácio. Esta é uma obra virgem, literalmente virgem e original, porque vem da mente de uma adolescente que expressa sem amarras sensações e emoções nascidas de sua imaginação, inspiradas pelo ambiente de seus primeiros anos de vida. As histórias deixam os leitores da minha geração constrangidos e revelam, ao mesmo tempo, experiências e emoções impressionantes de uma menina quase mulher. Para meus contemporâneos e para os jovens, são como uma tocha iluminando, guiando e falando de tabus sobre os quais nossa sociedade se nega a falar. Este livro pode ser definido como uma história muito especial, dura, simples, crua e muito humana. Nada é como um elixir que simultaneamente escraviza e liberta, fazendo o leitor consumir tudo até a última gota. Autores como Gabriela Montilha são seres excepcionais, de grande sensibilidade, que costumam aparecer na história de tempos em tempos. Suas inspirações tendem a abalar a consciência da sociedade, produzir reflexões profundas, encantar os espíritos e guiar os mais nobres na realização de grandes transformações para a humanidade. Em cada capítulo, a prosa, de estrutura objetiva e forte, é como uma sinfonia cativante. A forma como as palavras se unem e a liberdade com que são ditas fazem fluir harmoniosamente a narração da história. Os dramas, por exemplo, podem de repente se tornar uma comédia e vice-versa. É uma mistura magistral que desafia a imaginação. Nada é a obra que coroa a virgindade mais antiga do século XXI. Convido a todos que escutaram este prefácio a ousar fazerem parte da conexão do nada, que é o princípio de tudo. República Dominicana, Leôncio Amé Demis. Capítulo 1. 3 vezes. Ele estava brincando com ela. A forma como ria, como a encarava, como se movia. E nem a olhava nos olhos. Ele sabia que aquilo era errado. Mas que diferença fazia? O mundo não se importa se algo está errado. Vai sempre seguir seu curso. Porque nós mesmos somos culpados do que acontece o tempo todo. Quando tudo acabasse, ele poderia se levantar e fumar um cigarro. Ou poderia pedir que ela fosse embora porque tinha que sair. Naquele dia, Valéria não tinha vontade de se levantar. Na verdade, sentia que ia chorar, mas não podia, porque se o fizesse, ele iria pensar que era responsável, mas não era. O problema que a atormentava não tinha nada a ver com ele. Ele tinha um olhar fixo no teto enquanto respirava. Valéria estava morrendo de frio. Precisava se aquecer. "O que está acontecendo?" perguntou ele. Ela não respondeu. "Valéria, eu machuquei você?" Apesar de já manterem aquela rotina por 2 meses, Valéria às vezes dizia que doía para que ele não fosse bruto, pois ela não gostava. Na verdade, não sabia do que gostava. Era algo frívolo e, ao mesmo tempo, normal. Não algo que pudesse ser definido como uma preferência. Como tudo em sua vida, ela não conseguia decidir o que realmente queria. "Valéria", chamou-a outra vez, e ela o olhou. Ben umedeceu os lábios e lhe tocou a bochecha com os dedos. "O que houve?" "Tenho que ir", respondeu, sentando-se na beira da cama para pegar as roupas que estavam no chão. Mas nem isso queria fazer. Ficou ali parada, olhando para baixo. Sombra deslizou os dedos pela coluna de Valéria, cujos ossos pareciam tão pronunciados que a lembravam de como seu corpo era frágil e de como deveria se sentir culpada por fazer aquilo consigo mesma. Ao sentir os dedos gélidos de Sombra, Valéria pensou no frio que sentia. Ela se levantou e se vestiu. O rapaz não se mexeu para se despedir. Ela também não esperava por isso. Tudo fazia parte da rotina deles, e estava meio que combinado daquela forma. Valéria saiu da casa de Sombra às 11 horas da noite e enfrentou os ventos do outono, que logo seriam substituídos pelos do inverno. Estava com frio e fome,
e enquanto caminhava devagar, decidiu olhar para a calçada e não pisar nas rachaduras do chão. Nem sempre fora assim. Valéria e Ben nunca tiveram contato, e qualquer conversa que tenham tido quando crianças ficou enterrada no passado, quando o rapaz se converteu em uma sombra. Enfim, tudo havia começado com as más companhias da menina, apesar de Valéria não poder culpá-las. Afinal, sucumbira e passara a sentir uma ligação invisível que não existia. Nina era sua melhor amiga desde que se lembrava. No bairro, era conhecida como Rodada, como a maioria das mulheres eram chamadas na vizinhança. Uma noite, quando uma das garotas, que Valéria jurava ser 2 anos mais nova que ela, contou suas experiências, Rose se levantou e perguntou a Valéria: "E você? Como foi sua primeira vez?" "Que primeira vez? Dá pra perceber que ela ainda tem cabaço." Algumas riram. "Cabaço?" perguntou Valéria confusa. "Que é isso?" "Quer dizer que você ainda não foi tocada lá?" explicou Nina levantando a voz. "Garotas, Val é a salvação deste bairro." Todas riram de novo, exceto Valéria. "Como faço para perder o cabaço?" perguntou. 3 semanas antes, Valéria tinha feito 16 anos e queria ser como suas vizinhas. Queria se encaixar. Era isso ou ficar entediada em casa, contando baratas no quintal. "Tem que transar com alguém, é claro", respondeu Rose. "Pode ser com um dos vizinhos, e depois nos conte como foi", comentou outra. Nina arrumou a alça do sutiã e olhou para Valéria, que tinha uma expressão engraçada no rosto, de medo. "Acham mesmo que minha Val vai transar assim? Sem mais nem menos? Não vai, ela é muito inocente", disse Nina, fazendo uma careta. "Eu poderia, Nina. Não me subestime", retrucou Valéria, voltando-se para encarar a amiga. "Fale das opções." Rose sorriu com malícia ao cruzar o olhar com a Argentina. A Argentina era mais velha que Valéria e era quem ensinava todas as manhas para as meninas ali presentes, como uma professora, que fazia as coisas primeiro e depois todas a seguiam. "Tem o Mário, o Héctor, talvez o Ramírez", disse a Argentina, enumerando os nomes nos dedos. Os garotos estavam na mercearia, quase em frente a elas, que estavam sentadas na calçada a poucos metros. "Olha aquele ali, Gregório. É uma besta, mas recomendo. E aquele de boné é o Sombra. Poderia ser ele também." "Diga que quer perder o cabaço. Eles vão entender." Rose tentou convencê-la com um sorriso. Um que a fez pensar que aquilo era certo. "Agora?" Val engoliu em seco e olhou para eles. Conversavam, sentados nos bancos, enquanto o outro jogava um dominó. "Não, claro que não. Decida o qual você quer. Depois pergunte, transe, mas não conte a ele como foi", disse a Argentina. "E, se não perder esse cabaço, não fale mais comigo." "Nem comigo." Rose se levantou, olhando-a com desprezo. As outras se levantaram, exceto Nina. "Não ligue para elas, Valéria. São loucas. Não faça nada. Você ainda não está pronta. Querem que seja como elas. Vá para casa." Nina se levantou e se despediu com um abraço. As outras meninas estavam indo para outro lugar, provavelmente para a casa de Marianne, e Nina correu atrás delas. Valéria se levantou de repente e foi até a mercearia. Olhou para o rosto de cada um deles, não queria que ninguém a tocasse. Depois de ficar ali parada durante muito tempo, um dos garotos perguntou: "Que está olhando, magricela?" "Nada", respondeu com hesitação na voz. "Perdeu alguma coisa aqui? Está com fome?" Todos riram. Valéria media 1,69 m e era mais alta do que 2 deles. Por causa da altura, sua magreza chamava mais atenção. Ela parecia ser leve como uma pluma, por isso ficava horrorizada com os corpos daqueles homens. Eles poderiam destruí-la. Quase todos se conheciam desde que eram crianças, por isso brincaram com Val, com piadas de duplo sentido que ela nem entendia. E Valéria sorria, porque não devia ficar ofendida se gozassem da cara dela. Eram vizinhos, viviam no mesmo bairro. Mas um deles não riu. Sombra. Valéria o conhecia, mas não muito bem.
Pensou em pedir a ele, ou a Gregório. Ela olhou para o último, mas Sombra falou: "Não olhe para ele. Não há nada de bom ali." Soltou uma risada ridícula e todos riram de novo. "Não lhe dê ouvidos, Valéria." Gregório, que sempre foi simpático com ela, abriu um sorriso. "Precisa de alguma coisa? É tarde, você deveria estar em casa." Valéria sentiu repetidas vezes com a cabeça. Estava atrasada. Virou-se e saiu. Na semana seguinte, começou a pesquisar mais sobre Sombra, porque decidiu seguir o conselho do rapaz, que disse que Gregório não era bom para ela. Descobriu que Sombra não tinha namorada, aparentemente. E com tempo livre depois da escola, porque as meninas do bairro a abandonaram, Valéria descobriu onde ele morava, mas não teve coragem de fazer a pergunta ao rapaz. Por que era tão difícil? Valéria só tinha que dizer às amigas que tinha transado, e deixariam que voltasse a andar com elas de novo. E foi o que fez. Mas elas descobriram. Disseram que, quando os rapazes tiravam o cabaço de alguém, todo mundo sabia. Aquilo deixou Valéria tão assustada que passou mais de 2 meses sozinha. Depois, foi até a casa de Sombra, com uma saia azul celeste que ia até o meio das coxas e uma blusa rosa. "O que está fazendo aqui?" perguntou ele, ao abrir a porta. "Pode tirar meu cabaço, por favor?" pediu Valéria, com uma voz tímida. Ela se sentiu muito sem graça quando Sombra a olhou de cima a baixo, espantado. Ele estava prestes a fechar a porta na cara de Val, mas ela o impediu com a mão. "Por favor." Sua voz saiu tremida. "Você sabe o que está pedindo?" "Claro que sei." Ela abriu bem os olhos para mostrar que sabia. "Você é virgem?" "Sim." "Isso é uma piada?" "Não." "Ah, já entendi tudo. É sobre isso que Rose e a Argentina falavam há um tempo. Todos estão dizendo que você pediu o mesmo a eles. Quantos foram antes de mim?" O rosto de Valéria ficou vermelho. Ela sentia as orelhas queimarem. Era isso que pensavam dela? Mesmo? "Só pedi a você." Sombra observou durante alguns segundos. Valéria não fazia seu tipo. Se ela estivesse com o cabelo preso e sem batom, passaria por um garoto magricela. Sombra pensou sobre isso com ela lá, parada à sua frente. Deflorar uma das garotas da vizinhança. Embora não parecesse bom, não era tão ruim assim. E ele não transava havia um mês, por razões fora de seu controle. E se não o fizesse, a moça, Valéria, procuraria outra pessoa, como Ramírez, que não se importaria com o fato de ser a primeira vez dela ou não. Ele respirou fundo. "Caguei se você se arrepender ou se sua mãe vier reclamar comigo." Valéria estava com medo e pensou em desistir. Não gostou daquele tom de voz. "Entre, menina", insistiu. Ela entrou na casa. O interior estava quente e bem limpo. A decoração consistia em um pequeno móvel e uma mesinha. A cozinha abrigava um fogão, um armário com gavetas na parte de baixo e uma geladeira, além de uma mesa de jantar com 4 cadeiras. Tinha uma porta fechada que parecia não ser aberta havia muito tempo. A parede era verde clara, tão clara que não parecia verde, mas azul. Não viu poeira, e, para um homem que morava sozinho, tudo estava bem organizado, como se ninguém vivesse ali. Havia uma panela em cima do fogão. Sombra desligou o fogo e depois olhou para Valéria, que desviou o olhar. Ela sentiu que ele se aproximava. Quando a conduziu pela cintura para o quarto, ficou tão nervosa que achou que fosse vomitar. "Não", pensou. "Vou fazer isso pela primeira vez e não estou apaixonada." Enquanto Sombra tirava o cinto e desabotoava a calça, pediu a Valéria para se deitar. Ela obedeceu. Ajoelhou-se no colchão e lhe perguntou: "Quer ficar vestida?" "Não sei." Sua voz tremia e ela já estava arrependida. Como poderia saber o que queria se nunca tinha feito aquilo antes? Sombra tirou a saia dela com facilidade. Valéria se sentiu estranha quando os corpos ficaram próximos demais e quando a boca do rapaz tocou na pele sensível do pescoço dela. Ele tocou seus seios, como se ela tivesse dado permissão. Por um momento, pensou em lhe bater. O que estava fazendo?
Ela não queria aquilo. Só queria ser aceita por suas amigas, mesmo que fosse apenas uma vez. E, se tivesse de passar por aquele momento constrangedor, tudo bem, foi o que pensou. Fechou os olhos, segurou um grito quando percebeu a protuberância abaixo do abdômen do garoto e apertou ainda mais as pálpebras. Quando Sombra baixou a cueca, o ar escapou dos pulmões de Valéria, que apertou o lençol. Parecia de pedra. Abra as pernas. Como quer que eu faça algo se está toda rígida? Valéria arregalou os olhos e o encarou. Os olhos de Sombra eram escuros. Sem o boné, ela percebeu o corte curto do cabelo castanho. De qualquer forma, Val não abriu as pernas. E ele fez isso por ela, apertando suas coxas. Naquele momento, no momento em que estava deixando sua inocência para trás, Valéria não pensava em nada, exceto na terrível dor que sentia e no grito desesperado que escapou de sua boca. Ela arranhou as costas de Sombra com tanta força que ele parou para reclamar. Com as unhas, tinha arrancado um pouco de pele e ele nem havia se mexido do jeito que queria dentro da moça. Não tinha feito praticamente nada. Estava dando um tempo para Valéria se acostumar com a sensação. A única coisa que ela sentia era a ardência. Sombra franziu a testa e a encarou com um olhar cheio de perguntas, e com as unhas dela ainda cravadas nas costas. Solte-me, não consigo me mexer assim. Valéria tentou abrir os olhos para encontrar os dele, mas, quando o fez, estava com a visão embaçada, lacrimejando. Ela soltou as costas de Sombra e tentou relaxar, mas não conseguiu. Era como se tivesse um corpo estranho dentro de si, e se sentia perturbada pela proximidade. Sombra se moveu lentamente, depois acelerou. Valéria o agarrou de novo, cravando as unhas. Era como se quisesse que ele sentisse a mesma dor que ela, a cada pequeno movimento. Valéria, porra! Não era o que você queria? Perguntou ele. Valéria começou a chorar. Não, não era. Por favor, pare. Dói. Isso é horrível. Sombra ignorou seu pedido e continuou se movendo. Valéria implorou para que ele parasse. Foi um desastre com muitas lágrimas, e ele não suportou a culpa. Agia como um idiota. Era óbvio que ela não ia gostar de primeira, a não ser que cobrisse sua boca e continuasse. Mas ele não era capaz de estuprar uma garota do bairro. Teria que fugir. E não queria isso. Gostava de morar ali. Então, Sombra parou e, de repente, saiu de cima de Val. Ele não estava mais roubando todo o seu ar e lhe causando dor. Não estava mais lá. Ela não sabia para onde ele tinha ido tão rápido e não se importava. Sua mente focava a dor que sentia e as lágrimas estúpidas que inundavam seus olhos. Além disso, ela se sentia suja e mal consigo mesma. Valéria não pensava em transar, nem sequer estava interessada em ter aquela experiência. Ela se considerava uma criança. Mas, depois daquela noite, não tinha certeza se ainda era. Quase 1 hora depois, ainda sentia o calor do corpo de Sombra no seu. Levantou-se e viu a mancha vermelha secando onde estivera deitada. Valéria se sentiu com as mãos trêmulas e saiu do quarto, o rosto já seco, concentrada para não tropeçar nas pernas bambas. Ele estava sentado em um pequeno sofá, já vestido. Quando a viu saindo do quarto, encarou-a com raiva. Seria capaz de insultá-la por ser tão estúpida, e a si mesmo por ser 2 vezes mais estúpido. Sombra disse. Quando você vai voltar? Não achou que ia me deixar na vontade, não é? Arrume suas coisas, prepare-se mentalmente e volte. Seu orgulho masculino fora ferido. Como deixar algo pela metade? Além disso, a mistura de inocência e morbidade o fazia querer tentar de novo. Não voltarei nunca! Valéria estava determinada, e Sombra notou que ela parecia prestes a chorar de novo. Não sou mais virgem e não preciso mais de você. Ele se levantou do sofá e se aproximou. Val se virou porque não queria olhá-lo nos olhos. Era como reviver a dor. Sombra agarrou o pulso de Valéria para chamar sua atenção. E quando percebeu como era magra, como seria capaz de lhe quebrar um osso com a própria força, lembrou-se do quanto era vulnerável. Volte. Por que quer que eu volte se não consigo fazer isso? Questionou-o.
reprimindo as emoções que guardava dentro de si. Era uma espécie de choro de partir o coração, mas Valéria aguentou firme. E por que não consegue? Porque dói. E não sou masoquista. Não vai doer mais, Valéria. Isso só aconteceu porque foi a primeira vez. E talvez eu não tenha sido muito cuidadoso. 2 vezes. Sombra a chamou pelo nome 2 vezes. Ele sabia seu nome e quem ela era. Como faria ao vê-lo na rua? Não tinha pensado nas consequências? Sombra se aproximou de seu rosto, que ela mantinha afastado e voltado para o chão, e murmurou: Não vou pedir isso de novo. Não vou dizer a ninguém que você chorou ou que me pediu primeiro. Nem mesmo falarei com você fora daqui. Valéria olhou para ele. Deus, por que ela dera ouvidos a Rose e a Argentina? Não queria voltar ali. Queria fugir o mais depressa possível. Queria que o chão a engolisse para que nunca mais se sentisse daquele jeito. Tentou escapar, mas ele apertou ainda mais seu pulso. Responda. Tudo bem, Sombra, disse em voz baixa, olhando para cima. Ben. Meu nome é Ben, Valéria. 3 vezes. Capítulo 2. Alguma coisa. Valéria. Ele era o único que a chamava assim, com aquele tom de voz, como se precisasse dela, como se Valéria fosse uma parte vital de sua vida. Por que era tão fácil para ele mentir? Como aprendeu a fingir tão bem? Ela chegou em casa com enxaqueca. Na cozinha, só havia chocolate quente e 2 biscoitos que a mãe deixara para o jantar. Tudo estava em silêncio, exceto pela respiração pesada dos irmãos dormindo no quarto. Ela se sentou na cadeira da sala de jantar. Costumavam ser 4, mas uma delas tinha quebrado por causa da madeira podre. Depois de mergulhar o biscoito no chocolate e beber tudo, pegou seu pijama e abriu um lençol no chão. Havia muitas razões para continuar indo à casa de Ben depois da segunda vez. Uma delas era que, quando Valéria voltou, não doeu muito e eles se beijaram. Seu primeiro beijo. Aquilo fez com que ela se sentisse amada. Era como se estivesse dando um tapa na cara de seu pai, que uma vez lhe dissera: E você nunca vai ser amada por um homem. Além disso, sentiu algo tão intenso que a fez esticar os dedos dos pés. Não conseguiu nem continuar o beijo. Valéria voltou uma 3ª vez, sem dizer nada, e ele também não fez perguntas. Não sabia por quê, mas foi tudo diferente, e ela chorou de novo. Sombra se tornou um monstro e começou a atacá-la. Ele se deteve. Valéria, por que está chorando agora? Perguntou, depois de alguns segundos. Por que está doendo? Não era mentira, mas não era verdade. A pressa a incomodava, deixava-a inquieta e a fazia dizer coisas que nunca imaginara que pudesse dizer. A atitude dele às vezes a assustava. De vez em quando, Sombra era muito assustador. Parecia capaz de se tornar um monstro e atacá-la novamente. Então, descobriu que, quando dizia a ele que doía, Ben se tornava mais amoroso e atencioso. Era como se ele se transformasse em alguém doce e próximo, não frio e distante Ben que ele era fora de casa. Então, ela voltou durante todo aquele mês e o começo do seguinte. E ele era sempre afetuoso, beijando-a, compartilhando seu jantar, conversando e deixando-a dormir algumas vezes. No entanto, não eram nada um para o outro. Parecia fácil esquecer que o rapaz parado ali na esquina, ouvindo música, com calça muito larga e boné virado para trás, era o mesmo que beijava seu pescoço suado à noite. Não falava com ele e mal o olhava. Valéria não se atreveu a contar a ninguém como foi sua primeira vez. Achava que tinha sido covarde, especialmente quando perguntou a Nina. Sua primeira vez doeu? Se doeu? Mas é claro que sim. Mordi a língua e deixei acontecer. A dor foi desaparecendo. Você está fechada e alguém a abre, então vai mesmo machucar no começo. Por que está perguntando? Ainda está pensando no desafio de Rose e Argentina? Espero que tenha esquecido essa história. Sou sua amiga,
e você não precisa fazer nada para continuar falando comigo. E, se eu for a algum lugar, pode ir também, mesmo que elas estejam lá. Não vão rir de você. Ela nunca riu. Valéria desejava que a amiga tivesse lhe dito ou demonstrado aquilo antes, mas já era tarde. Nina nunca acompanhou nem ficou do lado dela, como tinha prometido. Uma vez pensou que Sombra tinha vergonha de dizer aos amigos que estava com ela, porque ele havia meio que lhe dito isso um dia. E, para Valéria, estava tudo bem. Também não queria contar que Sombra tirara seu cabaço. O chão estava frio e mais duro que o normal. Comparado com a cama de Sombra, tudo era diferente. Lá tinha um travesseiro de verdade, não um lençol dobrado embaixo da cabeça. Valéria costumava dormir com os irmãos mais novos, mas, quando voltava de um encontro com Sombra, achava que não era uma boa ideia dividir a cama com eles. Sentia-se impura, não queria infectá-los. Ela se deitou de barriga para baixo para não sentir dor nas costas e continuou pensando em Ben. Fazia isso quase todas as noites. Pensar. Em tudo o que havia acontecido durante o dia, culpando-se pelo que dera errado, até adormecer. No dia seguinte, os irmãos mais novos de Valéria, Carlinhos e Carol, já estavam acordados e tomando café da manhã com bolo de chocolate. Valéria foi até o pequeno banheiro e escovou os dentes na frente do pedaço de espelho acima da pia. Antes, era um belo espelho que a mãe tinha ganhado em um concurso de arroz doce em uma feira de sobremesas. Mas, durante uma briga, o pai de Valéria batera no espelho e o partira em milhares de pedaços. Ela se lembrava de limpar os cacos de vidro enquanto a mãe pedia às crianças que parassem de chorar. Ela cuspiu na pia como se estivesse cuspindo na cara do passado. Entrou no chuveiro e rapidamente saiu enrolada na toalha. Procurou seu uniforme e vestiu a saia caque que era um pouco curta, não porque quisesse, mas porque Val havia crescido vertiginosamente depois que fez 15 anos, e a família não tinha dinheiro para comprar uma mais longa. Vestiu a camisa branca, as meias de cano curto e os sapatos de camurça. Odiava aquelas meias que deixavam as canelas e pernas finas ainda mais em evidência. Mas não havia muita escolha. Só tinha um dos pés do par de meias compridas e não conseguia encontrar o outro. Procurara por todo canto, até ficar exausta. Valéria levou os irmãos para a escola pública onde estudavam. Graças a uma bolsa de estudos, ela fazia o ensino médio em uma escola particular. Todos seus esforços eram voltados para não perder a bolsa e conseguir se formar. Imagina se você se casar e não tiver mais a castidade para dar de presente ao marido. Não vou me casar, pensou Valéria enquanto batia o lápis na cadeira. Ela acreditava que o casamento, embora fosse uma ordem de Deus, era uma perda de tempo, ou pelo menos era isso que se tornara. A professora de orientação sexual explicava que a castidade era dada ao cônjuge, com quem você ficaria para sempre, mas Valéria sabia que seu pai e sua mãe estavam separados. Porém, não sabia se os dois eram virgens quando se casaram. Como seria se entregar a um desses rapazes e depois não conseguir olhá-lo nos olhos? Valéria não olhava para a Sombra na rua porque ninguém podia suspeitar que havia alguma coisa entre eles. Alguma coisa. Não havia nada. Vocês acreditam que acaba ali, mas eles saem e contam tudo o que fizeram. Falam coisas como, essa é puta, e é fácil, ou não se dá o respeito. E faz de tudo. Valéria não acreditava que Sombra fosse capaz de fazer aquilo. Ele mesmo dizia que não contaria a ninguém para não se prejudicar. Além disso, ela não era como a Argentina ou Rose, só ficava com Sombra. Seus pensamentos giraram em torno do rapaz na metade do tempo da aula, e Valéria encostou a cabeça na carteira enquanto tentava se desligar da voz da professora e da constante desaprovação dos colegas em relação ao que dizia. Val não podia fazer muita coisa. Já havia transado e não tinha como voltar atrás. Seus encontros com Sombra eram tão rotineiros quanto o ato de um ser humano beber água. Algumas garotas recorrem a isso porque precisam de amor paternal. Mas, moças, esperem pelo momento certo. Fazer sexo tão cedo, além de ser algo para o qual não estão preparadas, pode levar a uma gravidez indesejada, o que iria prejudicar suas vidas nessa idade.
O mesmo para vocês, meninos. Vejam onde enfiam essa coisa, hein? Valéria levantou a cabeça da mesa. Ainda doía. Por isso se comportara de modo estranho com Sombra na noite anterior, e não iria voltar à casa dele até que a dor passasse. Era insuportável. Seus seios estavam inchados e duros. Queria perguntar à mãe o que estava acontecendo com seu corpo, mas tinha medo. E se a mãe percebesse que a filha não era mais virgem? O que diriam na igreja, na escola, os professores? Todos iriam julgá-la e se afastar. Então, Valéria preferiu fazer suposições. Por um momento, achou que fosse uma DST, mas não ousou perguntar à Sombra, nem ousou perguntar nada fora do comum. Na hora da saída, um de seus colegas de escola, Martim, brincou que ela estava chegando à puberdade e começou a esfregar o próprio peito fingindo ser o de Valéria. Ela ignorou e fingiu não ouvir. Queria bater nele o mais forte possível. Não suportava aquelas mudanças no corpo que, por azar, começaram muito mais tarde que nas outras garotas. No 5º ano, quando o corpo de todas as meninas começou a se desenvolver, Valéria ainda não tinha nada. Naquela época, todas já pareciam moças, menos Val. Quando chegou em casa, os irmãos mais novos já estavam lá, com fome. Valéria não os buscou na escola naquele dia porque a mãe disse que o faria. A mãe deles, Claribel, fizera arroz e frango. E já que Val havia chegado, podiam começar a comer como uma família. À tarde, Valéria foi à mercearia comprar o jantar. Quando estava chegando, viu Gregório e os outros meninos, menos Sombra. Ficou desapontada. Ele era uma das razões pelas quais gostava de ir ao mercado, mesmo que fosse para vê-lo em uma situação diferente. Entrou na mercearia e fez seu pedido. Quando saiu, passou por ele e, por um segundo, Valéria esqueceu como andar, como se seus joelhos tivessem esquecidos de segurar o restante do corpo, e não conseguiu dar um passo. Preciso falar com você, disse ele em uma voz firme, sem qualquer expressão ou pressa. Falou aquilo e continuou andando até o balcão. Valéria olhou ao redor, não havia mais ninguém. Sombra só podia estar falando com ela. Só o atendente estava ali, mas não se importavam com ele. Depois de alguns segundos, ela saiu da mercearia. Sobre o que Sombra queria conversar? O que seria tão importante para que ele se dirigisse a Valéria fora de casa? Ela pensou naquilo durante todo o caminho de volta e enquanto fazia as tarefas. Depois, saiu para a casa de Sombra sem saber por que ia tão cedo. Ela também não questionou por que se sentia forçada, como se devesse encontrá-lo. Poderia muito bem voltar. Além disso, por que deveria ir? Não queria. Queria ficar em casa e aproveitar que a mãe e os irmãos estavam acordados e dormir na cama. Mas na casa de Sombra também havia uma. Valéria andava de um lado para o outro. Qualquer um que a visse pensaria que era louca. Vai a algum lugar, Val? Nina carregava um saco preto e se deteve quando viu a amiga. Valéria olhou para ela. Agora não iria descobrir o que Sombra queria. Não poderia contar a Nina para onde estava indo. Não, eu ia dar um passeio, só isso. Por quê? Está precisando de ajuda? Nina estreitou os olhos, como se suspeitasse de alguma coisa. Valéria implorou para que ela não fizesse mais perguntas. Vai ter uma festa na casa da Marian com os rapazes do bairro. Todo mundo vai, e você? Valéria pensou por um momento. Para que ir se as garotas não falavam mais com ela? E Nina a deixaria de lado assim que chegassem lá. Não fui convidada, Nina. Estou convidando. Valéria pensou durante alguns segundos. Talvez. Depende se Claribel vai deixar. Tenho que levar alguma coisa? Não, mas precisa ir. Alguém me disse que Gregório está atrás de você. Isso pode ajudá-la com as meninas. Ela sorriu. Depois se virou para continuar seu caminho. De mim? Gregório? Ele sempre fora gentil com ela, mas nunca demonstrara interesse. Ele nunca deu um sinal, pensou Valéria. De você. O coração de Valéria acelerou. Sombra e Gregório eram amigos, muito mais próximos do que os outros rapazes. Por que ele não dissera nada? Ela se sentiria muito mais confortável assim. Não vou. Não sabia como rejeitar um rapaz e ser simpática ao mesmo tempo. Na verdade,
Nunca faria mal a ninguém. Ah, Valéria, não faça isso com o pobre rapaz. O que eu fiz? Valéria ficou perplexa. Não tinha feito nada. Exatamente, falou Nina saindo. De repente, Valéria se viu sozinha no meio da rua. Queria ir? Não. Mas pensando melhor, se Gregório fosse, talvez Sombra também estivesse lá. E aquele pensamento lhe deu um frio na barriga. Capítulo 3. Muito perto. Pare de sonhar acordada. Pare de sonhar acordada. Tudo bem? Valéria sentiu, sorrindo. Respire fundo. Espere até ele desviar o olhar. Quer água? Finja que não é nada. O que você está escondendo? Val? Nada. Não quero nada, respondeu baixinho. Onde está Nina? Nada. Não estava acontecendo nada. Estavam conversando havia alguns minutos. Por que pensariam que estava acontecendo alguma coisa? Está muito perto. Ótimo. Por que, de repente, ouviu a voz dele? Muito perto. Você está muito bonita hoje, Valéria. Por que ele tem que se aproximar tanto? Ela ficou arrepiada. Se tinha certeza de algo, era de que mataria Nina quando a encontrasse. Ben passou a noite toda perto de uma garota, prima de José, um de seus amigos. Embora José se preocupasse às vezes, não parecia se importar. A moça estava do lado dele havia muito tempo, puxando assunto. Ben não queria decepcioná-la. A menina era bonita. Valéria, por sua vez, passou a noite inteira com Gregório, lado a lado, talvez muito perto. Parecia um casal. Ben não podia acreditar. Que absurdo! Ela e o melhor amigo. Por que ela não lhe contara? Novamente muito perto, pensou ele com cara de nojo. Esse filho da puta, insultou mentalmente o amigo. Mas então lembrou que ninguém sabia que estava com Valéria. Seria complicado, e ele esperava que as coisas continuassem simples. Relações amorosas eram complexas, e ele não queria lidar com aquilo. Por isso decidiu ir embora. E, por alguma razão estranha, estava zangado com Val por estar com Gregório e por não ir à sua casa naquela tarde. Será que ela havia se cansado? Por isso agira daquela forma na outra noite? Ele andou mais depressa. Não devia pensar no que Valéria fazia ou deixava de fazer. Não tinha nada a ver com aquilo, ou com qualquer coisa que dissesse respeito a ela. Você deve seguir em frente, deve continuar se escondendo como uma sombra, até que seu corpo se derreta na escuridão e você não consiga se ver. Uma sombra sem sentimentos. Meu Deus, Gregório, deixe Valéria em paz! Nina se sentou nas pernas da amiga, e Gregório, assustado, inclinou-se para trás. Se quer se enfiar na calça dela, não deixe tão na cara, entende? Censurou com desdém. O que foi, Nina? Eu também te amo. Ele lançou um beijo para ela, mas dava para ver a irritação em seus olhos. Você está bêbado. Vá procurar seu amigo. Ele desapareceu. Valéria achou que tinha entendido errado. Se ele realmente desaparecera, por que ela não reparou? Quando parou de perceber que Ben olhava para um amigo tão perto dela? Idiota, idiota, disse a si mesma. Talvez ele estivesse zangado. Que amigo? Perguntou Valéria, deixando as palavras flutuarem para que parecessem desinteressadas. Sombra. Ele foi embora há algum tempo, respondeu Nina sem pensar. E você, Gregório? Perguntou com um sorriso malicioso. Ele tinha se afastado quando Nina se colocou entre os dois. Jamais contou a ninguém, mas o rapaz não gostava dela. Valéria pensou em negar, mas só se importava com o fato de Sombra ter ido embora. Não tinha mais motivos para continuar na festa. Terra para Valéria! Olá! Nina estalou os dedos. Quando Valéria voltou a prestar atenção na amiga, ela continuou. Há alguma coisa entre você e Gregório? Só conversamos um pouco. Somos só amigos, pensou. Por que Nina suspeitava de que Val tinha algo com Gregório e não com Sombra? Ele está cercando você? Defina cercando. Valéria procurou Sombra com os olhos. Não podia ser verdade. Ele havia mesmo desaparecido. A boca do garoto passou a noite inteira em seu ouvido. Não percebeu?
Além disso, estavam quase abraçados. Não o abracei. Também me lembro de que não escolhi ficar aqui. Você me abandonou. Da próxima vez, se não gostar, saia de perto. Nina olhava, séria. Obrigada, Nina. Nina agarrou o pulso de Valéria e a levou para o lugar favorito das meninas, a calçada. Não se preocupe, disse Nina ao perceber que a amiga não queria ir. Esta noite foi o suficiente para que a aceitem de novo. Fale com elas. A Argentina estava sentada com as pernas cruzadas e as outras garotas estavam com as pernas estendidas na direção da rua. Era tarde e quase todos já estavam em suas casas, menos os poucos que tinham ficado pelas calçadas ou ido para outro lugar conversar e fazer barulho. Naquele bairro, você podia ver as senhoras sentadas em cadeiras de plástico nas calçadas e crianças sentadas ao seu redor, ouvindo histórias. Porém, quando as senhoras entravam, crianças, jovens e adultos sabiam que era hora de ir, quase como um toque de recolher. As ruas ficavam desertas e os delinquentes começavam a agir, porque não havia mais quem lhes lembrasse de suas mães e avós. Já não havia ninguém nas ruas. A Argentina e seu clubinho esperavam o sinal para ir embora. As senhoras não entravam de repente. Elas mandavam buscar suas cadeiras caso alguém tivesse pedido emprestado. Depois, levantavam-se, olhavam para os lados e, com as cadeiras devolvidas, fechavam as grades, as portas e as janelas. E, a menos que o neto estivesse na rua, nenhuma delas seria vista até o dia seguinte. Então, havia tempo suficiente para as meninas entrarem em suas casas, ainda mais porque nem todas as senhoras se recolhiam na mesma hora. Sempre que restava apenas a senhora Helena, que todos diziam ter 82 anos, do lado de fora, Valéria ia para a casa de sombra. Deus a abençoe, dizia a senhora em voz baixa quando ela passava. Valéria se assustou na primeira vez que isso aconteceu, mas já não se sentia confortável sem a bênção. Acreditava nela, acreditava que alguma força no céu a protegia até chegar em casa, porque a senhora a havia abençoado. Deve ser sua neta, pensavam os assaltantes. Talvez seja parente de Helena, diziam os sulcuros, furtivos como uma sombra uns aos outros. Então, de alguma forma, a bênção funcionava. Na casa de Marian, todos já estavam acostumados àquelas festinhas. E, como as senhoras ainda estavam nas calçadas, as meninas puderam ficar por mais tempo. Sombra estava flertando com Sara, disse a Argentina. Gregório com Valéria. E Ramírez estava com Rose. Essa foi uma noite para namorar. A Argentina falou sobre Ben? Eu já esperava. Ele gosta de garotas curvilíneas como Sara, comentou Marian. Ramírez também. Parabéns, Rose. Rose apertou a mão de Marian. Se não estavam falando de Sombra, seria de quem? Mas e você, Valéria? Ainda bem que se soltou um pouco. Gregório é bonito. A Argentina olhou para ela e, por um momento, Val sentiu o coração na boca. O que ela havia dito? Não conseguira ouvir. Talvez a tivesse acusado de alguma coisa. A julgar pelo olhar, era fofoca. Mas sobre o que seria? Talvez, se não pensasse em Sombra, mas ele nem sequer tinha reparado nela. Valéria estava triste porque queria que reparasse. Idiota, pensou mais uma vez. Ninguém sabia sobre eles. E Valéria não deveria se importar. Mas estava zangada e não pensava em ir para casa. Além disso, porque ela sempre devia ir até ele. Porque precisava dele. E sabia disso. Precisava saber que alguém a esperava, que alguém a queria. Sentir o calor, ouvir a voz dele, ao menos vê-lo sorrir. Aquilo a preenchia por um momento, até que se esvaziava e precisava voltar para ele. Era algo de que não podia se desvencilhar tão facilmente. Mas, às vezes, tinha que parar, como fazia naquele momento ali. Se ele podia ficar com a menina com corpão, ela podia ficar com Gregório. O período de provas se aproximava, e Valéria precisava fazer deveres extras de algumas disciplinas, até porque os professores insistiam que assim era mais prático do que estudar para cada prova. E ela precisava manter a bolsa de estudos. Tinha que dar tudo de si para ser alguém,
para ajudar a família. Os trabalhos dificultavam as coisas, eram longos e envolviam muita pesquisa. Valéria não tinha como pesquisar, então ia à casa de Sabrina, onde havia livros e acesso à internet. Lá ela podia estudar, assistir a vídeos, até a filmes. Pelo menos ela se divertia um pouco. Sabrina tinha 16 anos e era quase da mesma altura de Valéria. Era simpática, a única pessoa de quem se aproximara na escola, mas não o suficiente para lhe contar sobre Sombra. Quando voltavam juntas da escola, Sabrina viu os rapazes do bairro de longe. Ele é tão lindo. A voz de Sabrina lhe turvou a visão. O que ela havia dito? Quem? Perguntou Valéria, olhando para o grupo de rapazes. Aquele com boné. Adoro ele. Tão misterioso e lindo que eu gostaria de morar aqui. Sabrina continuou com seu devaneio. Valéria supôs que ela estivesse brincando. Sabrina, você mora num lugar bom. Ela morava em uma casa de classe média, e o desejo de morar naquele bairro deixava Valéria um pouco desconfortável. É burrice querer isso. Além do mais, Valéria mordeu o lábio. Ele não seria bom para você. Já ouvi coisas. Que tipo de coisas? De repente, Sabrina ficou curiosa. Valéria não tinha ouvido nada. Talvez esse fosse o problema. Mas não queria que sua amiga gostasse de Sombra. Apesar de não o visitar havia tempo, de ter tentado esquecê-lo, não queria que ninguém se apaixonasse por ele. O de sempre, respondeu como se contasse um segredo. Sabrina, precisa ir para casa agora. Vai ficar escuro e é muito perigoso à noite. E como você faz? Acho que viver por aqui me ajuda. Valéria deu de ombros, olhando de novo para os rapazes. Depois de se despedirem, Valéria passou na frente dos rapazes, segurando os cadernos. Não olhou para a Sombra, mas sentia um formigamento nos dedos. De repente, o rosto ficou quente e ela começou a andar mais depressa. Ele estava olhando para ela, não estava? Era a única justificativa para se sentir daquele jeito. Não faça isso, por favor. Talvez ele gostasse dela, ou quisesse dizer que sentia saudade. Sentia? Se sentisse, seria muito estranho. Tão estranho quanto chover e as crianças não quererem brincar na chuva. Por isso, apesar de Valéria não saber nada sobre linguagem visual, decidiu que sim, que queria dizer algo, mas não tinha coragem. Covardes. Os dois. Ela chegou em casa e se deitou na cama até ficar completamente escuro. Mesmo com as garotas a aceitando de volta aos poucos, Valéria não se sentia como antes, não se sentia tão feliz com elas. De alguma forma, passou a odiá-las. Por culpa delas, acabara daquela forma. Claribel chamou Valéria para jantar. Mingau de maisena, sabor baunilha. A menina devorou tudo em um instante. Depois de conversar com a mãe e contar sobre o vídeo a que tinha assistido na casa de Sabrina, de uma garota comendo canela em pó, saiu para procurar os irmãos mais novos. Carol, diga ao Carlinhos para vir jantar. Carol se levantou do chão do quintal e foi procurar o irmão. Valéria estava lavando os pratos que ela e a mãe usaram quando os irmãos chegaram, com os sapatos imundos e as mãos sujas de poeira. Vão lavar as mãos! Está bem, gritou Carol. Não, quero brincar com Eric. Carlinhos se jogou no chão. Já chega! Vá lavar as mãos e tirar os sapatos. E se eu não quiser? Então não vai jantar. Vou contar para a mamãe. Ele se levantou e, com os sapatos imundos, sujou o chão até o quarto da mãe. Mãe, ela está sendo má comigo. Odeio a Valéria. Val suspirou e secou as mãos na calça. Foi até o quarto da mãe para tentar tirar Carlinhos dali. Claribel estava com dor de cabeça e não ia melhorar com a manha de uma criança. No banheiro, precisou encarar novamente seu reflexo no espelho quebrado, enquanto segurava as mãos de Carlinhos sob a torneira da pia. Ela o sentou na tampa da privada e tirou seus sapatos. O rosto do irmão estava vermelho de tanto chorar, e as roupas de Valéria ficaram manchadas com a lama que saía de seus sapatos. Se não parar de chorar agora, vai ficar de castigo, ameaçou Valéria. Carlinhos continuou chorando. Chorou até Carol terminar de comer e estar pronta para dormir.
Às 21h30, foi para o quarto onde Valéria estava e lhe deu um tapinha no braço. Maninha! Maninha! Valéria o ignorou. Carol dormia ao seu lado. Estou com fome e com sono. Então come e venha para a cama. Tenho medo de ficar sozinho. Ele parou de falar e começou a chorar. Desculpe, Val, não quis dizer que odeio você. Por que não odeio? Eu te amo. Pode ficar comigo enquanto janto e escovo os dentes? Espera eu dormir antes de sair? Carlinhos sabia que Valéria passava as noites fora, mas guardava segredo. Carlinhos só tinha 6 anos. Como poderia ficar zangada com ele? Está bem, eu desculpo. Ela sorriu, depois se levantou e o abraçou. Venha, vamos. Ela esquentou o mingau e aguardou, como havia feito com Carol meia hora antes. Quando terminou, foi para o quarto da mãe, sentou-se ao lado dela na cama e esfregou o mentol em sua cabeça para aliviar a dor. Mãe, vou sair com Nina, volto já. Não se preocupe, sussurrou Valéria no ouvido da mãe. Depois, lhe deu um beijo na bochecha. Te amo, mãe. Cuidado, filha, por favor. A voz de Claribel a deixava desconfortável. Volte cedo. Se eu ainda estiver com dor de cabeça, arrume e leve seus irmãos para a escola amanhã. Já não fazia aquilo todos os dias? Val conhecia seus deveres, mas não quis discutir com a mãe. Pode deixar. Que horas são? 8h30. Se a mãe suspeitasse e fosse verificar todos os relógios da casa, eles confirmariam. Todos marcavam a hora que Valéria ajustara. Então, quando chegava muito tarde, para a mãe não parecia tão tarde assim. Valéria voltou para o quarto onde as crianças dormiam, tirou a blusa molhada e vestiu outra sem mangas. Pensou em trocar a calça, mas não estava tão ruim. Olhou no espelho antes de sair e percebeu que seus lábios pareciam pálidos. Passou um batom, abriu furtivamente a porta da frente e se dirigiu para a casa de sombra. Capítulo 4. Ele pode gostar. Valéria bateu 3 vezes na porta. Ficou jogando o peso do corpo de um pé para o outro por alguns segundos. Estava ansiosa. Nada. Ninguém abriu. Ela começou a sentir frio e se arrependeu por não ter levado um casaco. Não sabia se ficava ou ia embora. Talvez Ben não a quisesse mais. Talvez o acordo já tivesse terminado. Talvez devesse tomar uma atitude. Tocou na maçaneta. Estava fria. Tão fria que sentiu um arrepio pelo corpo. Virou-a. A porta estava aberta, o que era estranho. Val entrou em silêncio e sentiu que a atmosfera familiar a acolhia. O lugar tinha uma essência, um cheiro que o definia, e ela soube que havia caído na armadilha outra vez. Ben não estava na sala ou na cozinha. Então decidiu procurar no quarto. Estava escuro, e a única luz acesa era a do banheiro. Ele nunca a apagava. Valéria achava que ele tinha medo de dormir na completa escuridão. Sombra tem medo do escuro? Perguntou-se. Você tem que aprender a se controlar. Ben sabia que ela estava no quarto. Ouviu a batida na porta e quando ela entrou. Qualquer um saberia. Estava muito agitada. Você reparou? Perguntou ela, levantando uma sobrancelha. Sim, todos repararam, mas pensaram que era por causa de Gregório. Sabe o que estão falando por aí. Ela não sabia o que estavam dizendo e não se importava. Valéria suspirou alto e observou Ben se levantar da cama e se aproximar. Ele usou a mão direita para segurar seu queixo, olhando-a nos olhos. Sabia que viria. Ele moveu a mão para trás de sua cabeça, agarrando seu cabelo com carinho. Brincou com os lábios, juntando-os em um beijo, como se tivesse fome, como se fosse um jogo não a deixar respirar. Valéria tentou colocar a mão no peito de Ben para impedi-lo, para conseguir respirar. Depois, iria beijá-lo quantas vezes ele quisesse. Senti tanto sua falta, Ben, afirmou, mas havia um tom de pergunta na voz. Ele parou e afastou um pouco seu rosto para vê-la melhor. Os olhos de Val estavam fechados. Ele se afastou mais. Não se lembrava de que Valéria sabia seu nome. Ao pensar naquilo,
Notou que ela já sabia muito sobre ele. Valéria. Estava tomando conta de sua cabeça. Aquilo não podia continuar acontecendo. Venha, pediu. Valéria abriu os olhos e o viu sentado na beira da cama. Como ele se moveu tão rápido? Hesitou por alguns segundos, mas aceitou. Ben começou a abrir os botões da camisa dela, um a um. Fazia aquilo bem devagar, deslizando os dedos pela pele exposta a cada botão, até deixar o tecido cair no chão. Ele aproximou o rosto de sua barriga, assoprou e sorriu. Ben gostava de brincar com Val, de deixá-la daquele jeito, com os olhos fechados sem saber o que fazer. Seus lábios lhe tocaram, e ele abriu a boca e mordeu a fina camada de pele. Valéria sentiu um arrepio. Ele fez uma careta. Que tal dançar um pouco para mim? Ela não se mexeu, mas seu coração acelerou. Ben acariciou sua barriga com o nariz, esperando uma resposta. Não posso. Não pode? Não posso, repetiu mais alto, e começou a sentir um nó no estômago. Ele se levantou e a soltou. Não pode ou não quer? Interrogou-a, aproximando-se ainda mais, empurrando-a para trás com o peito. Valéria firmou os pés. Estava quase tropeçando. Não queria cair. Perdeu o juízo? Não diga tolices. Tolices? Sentiu-se ofendida. Por que devo dançar para você? Isso não faz parte do combinado. Que combinado? Nós só fodemos. Não temos combinado algum. Ela sentiu um aperto no peito. As mãos ficaram frias e os olhos pareciam prestes a transbordar de lágrimas. Ela olhou para ele com raiva e pegou a camisa no chão. Valéria, o que está fazendo? Ben gesticulou, apontando para o lugar onde Val havia se abaixado para recolher a camisa. Parecia arrependido, e estava. Eles se conheciam. Por que não eram honestos um com o outro? Estou indo embora. Sabia que não deveria ter vindo. Sabia que estava com a prima de José. Sabia que não me amava mais. Nunca nos amamos, Valéria. Pare de dizer loucuras. Loucuras? Ele sabia como ela estava se sentindo? Val vestiu a camisa. Não queria chorar. Não na frente dele. Em vez disso, desejou com toda a força que Ben parasse de falar que não existia nada entre os dois. Nada. Nada, pensou. Por que chorar? Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Não quero dançar porque não sou boa dançarina. Não quero fazer isso porque, como você disse, só fodemos e pronto. Explicou a si mesma, porque não devia nada a ele. Se não quer, pode ir embora. Não temos nada e não estou forçando você a isso, disse Ben. Sua voz fingindo desinteresse, o ego magoado. Mas quero uma história de amor, disse a si mesma. Então, percebeu que o que tinha com ele não era amor. Saiu depois de abotoar a camisa. Ben suspirou e a seguiu. É infantil, uma criança, pensou ele para se manter calmo. Tentou impedi-la 2 vezes, mas Valéria se recusou. Na terceira vez, conseguiu segurar seu braço, virando-a para ele e apertando-a em um abraço. Val desmoronou ali mesmo. Queria dizer que o amava, mas aquilo arruinaria o momento. Calor corporal. Essa era uma das coisas favoritas de Valéria. O que Ben lhe dava, não sombra. E, quando sombra se parecia mais com Ben, tudo ficava mais calmo e silencioso. Ela sentia que não seria julgada. Ninguém apontaria para ela ou a deixaria de lado. Ele estava quieto. Suas carícias eram suaves. Em seus braços, em suas bochechas, brincava com os dedos das mãos. Ben tinha o poder de lhe queimar a pele sem machucar. Talvez ele estivesse com ciúme. Mal escutou a própria voz ao dizer aquilo. Ela não compreendia bem o que havia acontecido. Não entendia a que se referia. Talvez não quisesse entender. De repente, sentiu uma sensação de esperança no peito. E se a razão para Ben agir daquele jeito fosse porque começara a gostar dela? Então, Val ficaria feliz, muito feliz. Era tarde, muito tarde para voltar para casa sozinha.
Durma aqui. Não posso. Está muito tarde para sair, não acha? Minha mãe vai me matar. Valéria virou o rosto. Não, não vai. Valéria se virou novamente e olhou para a maçaneta da porta. Não seja uma desmancha-prazeres. Um sorriso fraco surgiu nos lábios de Valéria. Ben se aproximou e falou em seu ouvido. Fique. Sentiu o cheiro da manhã. Sempre dava para ouvir os passarinhos cantando pelo bairro, anunciando a paz. Se não cantassem suas belas melodias, era sinal de problemas. E todos se levantariam desconfiados, ouvindo e observando. Todos sabiam que os passarinhos só cantavam quando havia paz. Ela se mexeu. Havia alguém atrás dela. Ah, meu Deus! Entrou em pânico. Dormira na casa de Sombra. O que diria, mãe? Levantou-se rapidamente, calçou as sandálias e penteou o cabelo. Lembrou que era sexta-feira. Tinha que ir à escola. Tinha que arrumar os irmãos. Olhou uma última vez para a Sombra e saiu. Às 6:30, não havia muita gente na rua. Só os que iam trabalhar e os que abriam as janelas. Muitos nem sequer repararam em Val. Antes de abrir a porta de casa, disse a si mesma. Ele pode gostar de mim. Nada mais importava, e ela nem sequer ouviu a mãe falar. Meu Deus, Valéria, onde você estava, minha filha? Ele pode gostar de mim. Nina disse que era muito tarde para voltar, desculpe. Ele pode gostar de mim. Claribel olhou para a filha. Vou confirmar isso, Valéria. Vou à casa dela perguntar agora mesmo. Vá arrumando seus irmãos. Ele pode gostar de mim. Ela acordou as crianças e as arrumou, rezando para que Nina confirmasse seu álibi, mesmo que não soubesse do que Claribel estava falando. Val continuou repetindo. Ele pode gostar de mim. O dia inteiro. Nem sequer ouviu o castigo que a mãe lhe deu. Agradeceu a Deus porque Nina confirmou a mentira, embora mais tarde tivesse que contar a ela onde passara a noite. Teria que dizer que perdeu o cabaço. Na escola, ainda sorria. Ele pode gostar de mim. Ela admitiu a si mesma que estava apaixonada por ele. Por ele, por ele, por ele, por ele, por ele, por ele. E só por ele, porque... Como explicar? Segundo Valéria, estar apaixonada não era como muitos diziam, que o amor destrói, que o amor, para os solitários, apenas os deixa mais solitários, que não é bom estar apaixonado. E só por esse dia ela agradeceu à Argentina. Ela estava feliz, muito feliz. Qual é o nome de Sombra? Perguntou Raine. Não sei, respondeu a Argentina, desinteressada. Por que não pergunta a Gisela? Ela já ficou com ele. Mas isso não significa que ele tenha dito o nome. Rose começou a pintar a outra mão de Argentina. Nina olhou para elas. Ramírez ou Gregório, um deles deve saber. E por que não sabem nada sobre ele? Perguntou Valéria. Você também não sabe, não se exclua, disse Raine. Valéria parou de falar. Era verdade. Não deveria saber nada sobre ele. Mas isso parecia ridículo. Sombra cresceu com eles e nasceu ali no bairro. Como não sabiam nada sobre o garoto? De qualquer forma, só perguntei porque ele faz meu tipo. Barto. Acho que é algo com B, tenho certeza, comentou Rose. É que sempre o chamamos pelo apelido, como se o nome não importasse tanto. Mas é que estamos acostumadas a chamá-lo assim, concordou a Argentina. Valéria, como estão as coisas com Gregório? Valéria sorriu. Que coisas! Não o vejo desde ontem à noite. Val não gosta de ninguém, disse Nina, sentando-se no lugar desocupado por Argentina para que Rose pudesse fazer suas unhas. Você vai pintar? Perguntou para Valéria. Não, respondeu Valéria. Tenho que ir para casa. Claribel está me esperando e me botou de castigo porque dormi na sua casa. Tudo bem. Valéria dormiu na sua casa? Perguntou Raine em voz baixa. Mas Val fingiu não ouvir. Ela se levantou e foi embora. Sempre passava na frente da mercearia e os rapazes estavam agrupados na porta, sem fazer nada. Valéria não entendia como eles conseguiam, porque não ganhavam dinheiro. Talvez os pais os sustentassem. Ela abaixou a cabeça e tentou ver se Sombra estava lá. Quando viu que não,
conseguiu agir normalmente. Valéria! Chamou Gregório. Ela se virou e o viu se aproximar. Ele estava segurando um celular. Quero tirar uma foto com você. O que é isso? Perguntou Valéria. Ela adorava aparelhos eletrônicos. É meu celular novo, ele sorriu. Valéria o observou enquanto caminhava na direção de Gregório. Depois se sentaram no banco vazio, lado a lado. Ele pegou o celular e acionou a câmera. Ela observou seu rosto suado e os olhos castanhos na tela. Queria um celular assim. Não para fazer ligações, mas para brincar, para se gravar. Val adorava câmeras. Gregório se aproximou ainda mais e tirou uma selfie dos dois. Mas Valéria não sorriu porque não estava preparada para a foto. Em uma segunda tentativa, Gregório abraçou a moça para que pudesse tirar a foto com a outra mão. Valéria sorriu. Quando Gregório começou a ver as fotos, Sombra se sentou ao seu lado e a encarou. Era sério? Por que ele fazia isso? Ciúme de novo? Ele havia dito que não sentia ciúmes antes de dizer aquilo. Oi. Valéria começou a falar com Sombra. Valéria, sai comigo esta noite? Interrompeu Gregório. Sair com você? Valéria parou de olhar Sombra e se virou para Gregório, confusa. Não posso. Olhou para a Sombra e procurou sua mão atrás do banco, mas ele a afastou. Valéria continuou olhando para Gregório. Tenho coisas para fazer em casa. E ela se levantou. Valéria! Ele também se levantou. A gente se fala mais tarde, Gregório. Ela se afastou apressadamente com um sorriso no rosto. Não por causa de Gregório, mas porque Sombra a olhou quando se levantou. Sombra observou Valéria se afastar e encarou o melhor amigo com o celular e as fotos que tirara com ela. Seu amigo sorria, e Ben quis perguntar a Gregório quando ele se apaixonara por Valéria. Quando aquilo acontecera, e como ele não havia reparado. Você gosta da Valéria? Sua voz soou desinteressada. Ele era bom nisso. Não sei, Ben, respondeu. Estou tentando descobrir. Não brinque com ela. Ela não merece ser usada. Sombra não se sentiu hipócrita ao dizer isso. Na verdade, nem percebeu que dissera a Gregório para não fazer o que ele mesmo vinha fazendo. E talvez essa fosse a razão de tudo. Achava que a conhecia mais que qualquer outro.